Boa noite. Chegada a hora regimental, havendo quórum de presença para a abertura da sessão, cumprimento a senhora vereadora, os senhores vereadores, o público presente, registro a presença do secretário de governo, Jaime Yank, os que acompanham a sessão pela internet e os ouvintes da Rádio Comunitária de São Martinho. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do segundo ano de mandato da 14ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Martinho, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Submeto à deliberação do plenário a ata da 14ª sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022. Em discussão a ata. Coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovada. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de São Martinho. Solicito à secretária, vereadora Sirlene Sene Michels, que faça a leitura do ofício do Gabinete do Prefeito número 85 de 2022. Ofício número 85 de 2022. Assunto: Declaração do Plano de Sustentabilidade e Contratos de 2021. Prezada senhora, cumprimentando-a cordialmente, através do presente, solicitamos a vossa senhoria encaminhar declaração referente ao plano de sustentabilidade referente aos contratos de 2021 para atendimento de normativo da Caixa, onde o município tem de informar o Legislativo sobre a seguinte informação. Comunicamos que o município de São Martinho assumiu o compromisso a fim de ter condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o plano de funcionamento do objeto, incluindo sua operação, a manutenção junto aos órgãos Caixa e Ministério de Desenvolvimento Regional, para execução dos contratos abaixo relacionados conforme declaração anexa. Pavimentação asfáltica da rua Antônio Schotten, no centro do município de São Martinho, objeto do contrato de repasse número 91-3029/2021. Pavimentação asfáltica da rua Alfonso Bach e rua Edelberto Bach, no centro do município de São Martinho. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade
Protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Robson Giebach, Prefeito Municipal. Da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, solicita a secretária que faça a leitura do ofício número 20 de 2022. Ofício número 20 de 2022. Assunto: autorização para utilização, deslocamento de veículo. Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste solicitar autorização para deslocamento de veículos dessa municipalidade, solicitado pela Escola de Ensino Básico Fridolino Hilse, para buscar personagens de boi de mamão da Escola de Ensino Básico Jacob Luiz Neibel, em Pinheiral, Braço do Norte. Estes personagens serão utilizados na festa junina da escola. Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Jaime Aink, secretário interino de Educação e Esportes. Lido fica a solicitação incluída na ordem do dia. Da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios números 57 e 58 de 2022. Ofício número 57 de 2022. Assunto: Semana do MEI, Microempreendedor Individual. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos através do presente convidá-los para prestigiar a Semana do MEI, Microempreendedor Individual. Segue em anexo à programação. Desde já agradecemos a presença. Atenciosamente, Maria Cristina Kruskinski Silva Rocha, agente de desenvolvimento local SEBRAE. Patrícia Hellman, coordenadora municipal do programa Cidade Empreendedora. Semana do MEI 2022, de 16 a 20 de maio. 16 de maio, segunda-feira, Café de Negócios, parceria Sala do Empreendedor e Casa do Microcrédito, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista, das 8 às 13 horas. Dia 17 de maio, terça-feira, inauguração do estande do empreendedor, parceria com Cressol, em frente ao Centro de Atendimento do Turista, às 9 horas. Exposição e eventos de suculentas Jô Gramacho. 18 de maio de 2022, quarta-feira, estande do empreendedor, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista, a partir das 9 horas. Exposição e venda dos chocolates Vive Doce Afeto. 18 de maio, quarta-feira, oficina Como Vender Mais pela Internet. Palestrante Roberta Heckler. Centro de Convivência, ao lado do Ginásio de Esportes, às 19 horas. Inscrição pelo WhatsApp 998445384 ou Simpla. 19 de maio, quinta-feira, Conversa com Elas. Parceria Cressol, Sala do Empreendedor e CRAS. Participação Fabiana Cesário, vice-presidente da Cressol em Costas da Serra Geral, Centro de Convivência, ao lado do Ginásio de Esportes, às 9h30 horas. Dia 20 de maio, sexta-feira, campanha Regulariza MEI. Declaração anual do MEI, parcelamento, emissão de guias das plantão, tira dúvidas, Sala do Empreendedor, das 8 às 13 horas. Consultora Lilian, do SEBRAE. Inauguração, estande do empreendedor, Sala do Empreendedor. Convidamos você para a inauguração do estande itinerante para exposição e venda de produtos locais. Desejamos causar um impacto positivo na comunidade, ampliando as perspectivas das pessoas em relação ao negócio, fomentando e dando maior visibilidade ao negócio local. 17 de maio de 2022, 9 horas, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista,
São Martinho, Santa Catarina. Participe. Ofício número 58 de 2022. Assunto: 8ª Stammtisch. A senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos através do presente convidá-los para prestigiar a 8ª Stammtisch, que acontecerá no dia 21 de maio de 2022, às 8h30, das 8h30 às 17h30, na Rua Francisco Becauser e Rua Padre Carlos Ederling, em frente à Praça Central. Desde já agradecemos a presença. Atenciosamente, Patrícia Hellmann, secretária de Turismo e Cultura. Proposituras protocoladas. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Requerimento número 17 de 2022. Senhora presidente, senhores vereadores, requeiro, ouvido o plenário na forma regimental, ao prefeito municipal, senhor Robson Giabach, para que esclareça por qual motivo ainda não foi realizado o serviço solicitado na indicação número 28 de 2022, qual seja o conserto da Boca de Lobo e do bueiro da Estrada Geral do Alto São Martinho, proximidades do terreno do munícipe Evaristo Ainck. São Martinho, 13 de maio de 2022. Vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Lido fica o requerimento incluído na ordem do dia. Passamos agora para o grande expediente. Neste momento, eu passo a presidência ao vice-presidente José Adolfo Schotten. Conceda a palavra à vereadora Annelise Limpo para fazer uso da tribuna por 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, público que nos acompanha, secretários municipais que se fazem presente nesta noite. Mais uma vez, eu venho aqui usar essa tribuna para fazer alguns esclarecimentos que acredito que estão saindo daqui de forma distorcida. No final do ano de 2021, eu já fiz esta fala, né, e esses mesmos esclarecimentos eu quero voltar a repetir, porque acho que tem alguns, né, até alguns vereadores que talvez por falta de atenção estão passando informações à população de forma equivocada, e que eu acho que nesta casa a gente tem que estar passando as informações corretas à nossa população, que nós somos os representantes do povo e nós temos que repassar as informações corretas. Então, mais uma vez, eu venho falar aqui da nossa sede própria da Câmara Municipal de Vereadores, né, que está situada aqui na Avenida Frederico Schumacher, como é de conhecimento de todo mundo. E o vereador que ainda não teve oportunidade de ir lá conhecer, eu já fiz vários convites, né, a chave está aqui à disposição, é só pegar e ir lá realmente visitar a obra em loco e ver a situação do local. Esta obra, como eu já falei, ela foi realizada em etapas, iniciando no ano de 2018, no período que foi administrado pelo ex-presidente Rudinei Michels, que se encontra aqui hoje, secretário atualmente de Infraestrutura. Naquele ano foi realizado através de um processo licitatório, né, edital de tomada de preço, número 01 de 2018, no valor de R$ 115.314,12. Na época, a empresa contratada foi Eftin Construções. Nesta primeira etapa, também teve um termo aditivo ao contrato, no valor de R$ 2.499.
Então, o total dessa primeira etapa foi de R$ 117.813,12. A segunda etapa ela ocorreu no ano de 2019, também através de um processo licitatório, também edital de tomada de preço, no valor de R$ 103.945,60. E, na época, a empresa vencedora foi a construtora Prá. Na época, então, todo esse processo ele foi conduzido pelo então presidente, o senhor Wilson Newton Schmitz. E também ele teve um aditivo ao contrato no valor de R$ 9.940,19. Então, finalizando essa segunda etapa, num valor de R$ 113.885,79. E a terceira etapa, então, ela ocorreu no ano de 2020, também através de processo licitatório, tomada de preço, no valor de R$ 92.506,38. Também foi realizado, na época, um termo aditivo ao contrato no valor de R$ 23.113,64. Também a mesma empresa que ganhou a licitação foi a Prá, construtora Prá. Então, na época, então, conduzida pelo vereador, ex-presidente Vânio F. Então, o total dessa terceira etapa ela foi no valor de R$ 115.620,02. Então, esta obra, nas 3 etapas, os valores investidos nela foram de, até o momento, R$ 318,93. Então, no ano passado, quando eu assumi a presidência dessa casa, em 1º de janeiro de 2021, a gente foi até o local, para visitar a obra e dar continuidade e finalização. Então, pois desde o nosso início, tanto minha quanto a mesa diretora, o objetivo sempre foi entregar a obra. Então, a gente tem batalhado para isso acontecer. Mas, lamentavelmente, a gente se deparou com uma obra com muitas manifestações patológicas, decorrentes aos vícios construtivos que ocorreram durante a execução dela. Então, esses vícios podem ser originados de uma má execução, até a qualidade do material, ou ainda a ausência de uma mão de obra qualificada. Então, esses vícios são falhas que resultam na inutilização do imóvel ou na diminuição do seu valor, com perda na qualidade das obras, enquanto os defeitos podem afetar a saúde e a segurança de quem vai trabalhar lá. Diante dessa situação, realizamos inúmeros registros fotográficos da situação na época que a gente encontrou. Iniciamos isso no mês de janeiro do ano passado e estamos aí numa luta incansável junto com a empreiteira, a fim de que ela faça os reparos necessários para a gente poder dar andamento na obra. E no dia 8 de março do ano passado, eu fiz aqui neste plenário a apresentação de toda a situação dessa obra, inclusive com fotos, para todos os vereadores terem ciência da situação que estava o local. Apenas um vereador que não participou da reunião, muito embora ele esteja ciente do seu papel primordial na condução dos atos administrativos do poder que representa. Durante meses do ano de 2021, conseguimos que a empresa retornasse para executar alguns reparos, melhorias na fiação elétrica, entrega de lâmpadas de emergências, extintores de incêndio, tudo que já havia sido pago e que não tinha sido entregues. Conferimos planilhas orçamentárias, fomos no local conferir se realmente tudo tinha sido entregue, o que foi pago tinha sido entregue. Só na parte elétrica, o eletricista já esteve por mais de 2 dias trabalhando e refazendo o serviço que tinha sido mal executado.
Então, vale a pena destacar que a Câmara não gastou nenhum centavo para fazer nenhum reparo. Tudo foi acionado à empresa e ela vem, ao longo desse ano, fazendo os reparos de forma, né, nada mais que a sua obrigação, porque ela recebeu para isso. E recebeu para fazer um serviço bem feito, e não apresentar o que foi apresentado ali. Todo esse trabalho sempre foi acompanhado da equipe técnica e jurídica, que orientou a gente ao longo desse processo. Diante da dificuldade de concluir todos os reparos necessários por orientação jurídica, optamos, junto com a mesa diretora, na contratação de um engenheiro para auxiliar todo esse processo, tendo em vista que a Câmara não tem um técnico que pudesse nos dar um laudo, né, especializado, porque nós não somos, ninguém aqui tem formação em engenharia. Então, após muita procura, conseguimos, né, um profissional que assumisse essa responsabilidade. Então, esse contrato foi feito no ano passado, contrato 09 de 2021, no valor de 12.900, que tinha por objetivo contratação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos complementares para a finalização da obra do prédio da sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho. Então, esse contrato foi feito em 3 etapas. A primeira etapa, que era o trabalho de campo, realização de visita em loco para levantamento dos serviços necessários para sua conclusão, avaliação de todos os contratos, termos aditivos, planilhas orçamentárias de cada contrato foi realizado. E a segunda etapa seria um trabalho de escritório, o levantamento, a elaboração de projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias com base nos levantamentos realizados na primeira etapa. E após a aprovação da contratante, que seria por parte da Câmara. E a terceira etapa seria a finalização e entrega dos projetos. Após a análise e ajustes indicados pela contratante, será elaborado um projeto final com todos os elementos necessários para a execução de serviços, que aí seria a finalização, licitação dos serviços que o engenheiro teria apontado. Infelizmente, esse engenheiro só conseguiu fazer a primeira etapa no ano passado, que, de acordo com o contrato, a primeira etapa seria 40% do valor, que deu R$ 5.160. Isso os senhores podem acompanhar no portal Transparência da Câmara, que está lá a nota que foi paga de R$ 5.160, equivalente à primeira etapa desse contrato. Então, as demais etapas nem foram executadas. No final do ano, o contrato foi encerrado. Então, esse engenheiro só recebeu esse valor do montante de R$ 12.900. Porque a segunda e terceira etapa a gente nem conseguiu executar, de tanto problema que a gente teve. Então, assim, eu acho que nós, vereadores, nós temos que estar cientes e está tudo no portal Transparência, todo mundo tem acesso, é só chegar lá e olhar. No dia 14 de setembro de 2021, a gente realizou uma reunião aqui na sede da Câmara com os representantes da mesa diretora, assessoria jurídica, engenheiro contratado pela Câmara, e foram convidados também os ex-presidentes da Casa, o senhor Rudinei, o senhor Vilcio e o senhor Vânio, na qual compareceu o senhor Rudinei, né, nesta reunião. E então, o engenheiro Vânio apontou inúmeras irregularidades na construção da referida obra, que foram constatadas no levantamento que ele realizou em loco, tendo em mãos também todos os projetos, planilhas orçamentárias e o memorial descritivo. Então, enfatizamos a necessidade de realizar mais melhorias e mais reparos. Na ocasião, a assessoria jurídica da Câmara mencionou a gravidade dessa situação,
tendo em vista a necessidade de notificar as empresas para que elas possam providenciar as correções necessárias. Foi realizado uma notificação extrajudicial às empresas e a reunião com essas empresas aconteceu no dia 19 de outubro de 2021, às 2 horas aqui nesta casa. Estando presente representantes da mesa, assessoria jurídica e engenheiro contratado pela Câmara. As empresas já tiveram acesso ao laudo técnico, que a princípio está aqui na Câmara à disposição de qualquer cidadão que tenha interesse de verificar. O laudo técnico consta aqui com todas as situações que precisam ser regularizadas. Ele tem, inclusive com a RT do engenheiro, né, tem inúmeras situações, em torno aqui de 30 páginas, né, está aqui para os senhores poderem avaliar, né, melhor. Então, nesta reunião, a gente ficou, então, na época, acordado um termo de compromisso e o reparo das irregularidades, sempre enfatizando, sem qualquer ônus aos cofres públicos. Tá? Então, a gente deu o prazo para essas empresas de 60 dias, para elas virem, cumprirem o que estava descrito no projeto técnico, né, sanarem essas dificuldades. Ficou combinado também que essas empresas executoras assumissem os riscos da execução, bem como garantam os materiais e a mão de obra segundo a legislação brasileira prevê. Em caso de inadimplência por parte das empresas executoras no reparo das irregularidades mencionadas, acarretará o encaminhamento de minuta ao Ministério Público da Comarca de Armazém para apuração criminal, bem como ação judicial para obrigação de fazer a reparação civil dos danos materiais. Então, também ficou acordado que, após sanados os reparos, os ajustes mencionados, seria realizada uma outra fiscalização do órgão competente, de forma fundamentada, podendo impugnar os trabalhos realizados ou recebê-las. E foi isso que aconteceu. No dia 20 de dezembro de 2021, estive acompanhando o engenheiro, na época ainda que era contratado pela Câmara, fazendo a vistoria em loco dos serviços que as empresas teriam que executar, né? E foi constatado que uma das empresas realmente foi lá e aderiu, né, sanou as suas, fez os reparos necessários, conforme estava no termo de responsabilidade. No entanto, a outra empresa, construtora Prá, não honrou com seus compromissos e não executou nenhum dos reparos solicitados. Então, a gente tentou todas as maneiras possíveis de conversa, né, de chamar as empresas, de conversar, mas, infelizmente, não tivemos muito sucesso. Mas, ainda em conversa com a mesa, a gente chegou numa conclusão que iríamos dar mais um prazo de 30 dias para que ela visse e honrasse com seus compromissos. Foi, então, que no dia 10 de janeiro deste ano, novamente, sentei com o proprietário da construtora Prá, aqui nessa casa, junto com o jurídico, e mais uma vez fizemos um termo de compromisso por 30 dias. A empresa teria 30 dias para vir resolver a situação sob pena de ação judicial. Passados-se os 30 dias, chamei novamente o engenheiro. Por que eu chamo novamente esse engenheiro? Porque só um engenheiro capacitado com registro no Conselho Regional, né, de Engenharia Civil é apto a fazer esse tipo de laudo. Por isso que sim, que nós temos que ter despesa com o engenheiro. Chamei o engenheiro novamente para fiscalizar após os 30 dias do prazo. Infelizmente, mais uma vez, não foi cumprido com todos os serviços que a gente tinha pontuado. Encontramos vazamento de água, inclusive no ano passado, pagamos uma conta de R$350 de água, com ninguém usando a estrutura.
Tivemos que fechar o registro de água porque não achávamos o local do vazamento. Iluminação elétrica. Quando entramos no ambiente, fomos acendendo as lâmpadas, os disjuntores foram todos desligando automaticamente, várias lâmpadas queimadas. Então, desníveis de rodapé, né, a parte de azulejo caindo na parte frontal, entre outras situações que estão todas aqui mencionadas no laudo técnico. Então, assim, eu percebo que tem muita cobrança. Ah, por que não se muda? Por que não se muda? Alguns dos motivos são esses. Como é que eu vou ligar 5, 6 ares condicionados se a fiação elétrica não aguenta nem as lâmpadas? Vazamentos de água. Né? Tivemos que lacrar o registro porque vaza água que a gente não conseguiu identificar. Então, são essas situações e ainda sou questionada por que não entrega. Se continuar, se não for resolver isso aqui, a obra não vai ser entregue. Infelizmente. Nenhum servidor dessa casa quer ir para lá dessa forma. É uma questão de insalubridade. A parede dos fundos, o reboco está caindo. Eu não estou exagerando, é só os senhores irem até lá e verificar em loco. Então, mais uma vez, né, depois de inúmeras tentativas, fiz novamente contato com a empresa, né, o que não obtive muito retorno. Então, eu fui visitar o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no mês de março, e lá me foi orientado a realizar uma audiência com o setor responsável por obras públicas. Então, no dia 28 de abril de 2022, tivemos uma audiência com os técnicos responsáveis do setor de obras e serviços de engenharia. Participou dessa reunião o jurídico desta casa e a secretária a vereadora Sirlene. E, na ocasião, a gente passou toda a situação dessa obra, valores, licitações, tentativas de resolver. Então, nós temos inúmeras tentativas, tudo que foi feito até agora está registrado e assinado. Né? Então, tudo isso foi passado. E agora o Tribunal de Contas, então, a par de toda essa situação, nos orientou o quê? Nós vamos fazer um laudo técnico, com tudo até agora que precisa ser melhorado. Então, a gente vai ter o engenheiro, já contatei o engenheiro, a gente vai fazer um novo contrato com o engenheiro, ele vai fazer um laudo de tudo que a empresa teria que fazer e não fez até o momento, e tudo que precisamos a Câmara contratar para terminar o serviço. Então, são duas situações. Um laudo técnico do que a empresa não executou, ela recebeu e não executou, e um laudo de tudo que precisamos, todas as planilhas, tudo que precisamos para licitar e entregar essa obra. Então, agora, como eu já fiz contato com o engenheiro, a gente vai fazer um novo contrato com ele para iniciar todo esse projeto aí agora. Então, tudo que vai ser de responsabilidade que era dessa empresa, né, que não executou, que é revisão de parte elétrica, revisão hidráulica, reparos e outros problemas que estão já mencionados no laudo técnico. Então, assim, tudo isso ele vai pontuar para a gente estar cobrando. Judicialmente, vai ser feita uma cobrança judicial da empresa, porque ela vai ter que fazer o ressarcimento desses valores aos cofres públicos da Câmara. Então, a gente vai fazer 2 procedimentos. A execução do que a empresa não fez, e ela vai ter que ressarcir esses valores, porque não é justo eu pagar pelo serviço 2 vezes. Isso aí não é justo e não é legal, isso é ilegal. Tá? Eu não posso pagar por um serviço 2 vezes, porque esse recurso é público, é do povo e não é meu. É lamentável que já se passaram mais de 1 ano e a gente nessa luta e não se consegue resolver essa situação.
Mas a gente não tem outra alternativa, a não ser acionar judicialmente a empresa. Muitas pessoas, né, que têm me criticado por essa obra estar parada, eu acho que esse é o meu objetivo aqui, de esclarecer para que não saiam daqui informações distorcidas, para que daqui a pouco a população não está entendendo o que está acontecendo, por que a obra da Câmara está lá parada. Mas eu faço questão de quem me pergunta, vamos lá ver. Vamos lá ver, porque eu não preciso ser engenheiro para ver os problemas que tem lá. Eu consigo ver. É gritante a situação. Então, quero dizer que eu estou bem tranquila, que a obra está lá parada, mas eu estou fazendo tudo de forma legal, orientada pelo jurídico e orientada pelo Tribunal de Contas agora, que eles estão me orientando a forma certa de fazer. Então, está tudo sendo feito conforme, né, orientado. E eu sei que eu não vou investir recurso público de forma desordenada, de forma ineficiente, porque esse recurso não é meu, esse recurso é do povo, e esta casa é do povo. Então, enquanto não tiver uma alternativa, né, legal, correta, a obra vai ficar lá parada. E eu eu digo às vezes, eu tenho vergonha de botar o meu nome numa placa, numa obra daquele estado que está lá. Se é para botar um nome lá, eu vou botar da forma certa. Porque eu não quero daqui a 10, 15 anos estar me incomodando. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a situação, né, estamos aqui à disposição para dar todos os esclarecimentos necessários. Inclusive, temos laudos técnicos, temos fotos da situação da obra, está tudo aqui à disposição dos vereadores, da população em geral, está tudo aqui. É direito da população, sim, saber o que está acontecendo, mas é obrigação da Câmara prestar os esclarecimentos. Essa é a obrigação nossa, de prestar, de esclarecer e mostrar os motivos que nós temos lá uma obra parada, que é lamentável do jeito que está. Então, agradeço a mesa diretora que tem sempre auxiliado, acompanhado toda essa nossa luta que a gente tem aí durante um ano, quase um ano e meio já. Né? E quero dizer que estamos aí à disposição de todos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Muito bem, vereadora. Devolvo a presidência à titular vereadora Anelise Vimes. Agora concedo a palavra ao vereador Carlos Roberto Rodrigues. Se o assunto é importante. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Também acho que se é 15 minutos, é 15 minutos. O assunto importante é que tem que cobrar dos ex-presidentes e tem que cobrar do presidente atual também. Certo? Eu acho isso. Eu não vou falar desse assunto porque nós temos um regimento aqui, 174, parágrafo 1 aqui da nossa Câmara de São Martinho, que não é para repetir o assunto de cada vereador falar aqui dentro. Isso é uma lei que a vereadora tem que estar por dentro e tem que mudar isso aí. Todo mundo que subir dentro dessa tribuna aqui tem que falar o que vai falar. Certo? Você pode olhar que tem na nossa lei aí, 174. Tá bom? Primeiramente, quero falar sobre um requerimento que eu entrei aqui nessa casa. Porque todo mundo me perguntava, porque na época da pandemia, se vinha mais dinheiro, se não vinha. Entrei com requerimento, sim. Entrei com requerimento. E recebi uma ótima notícia. Veio bastante dinheiro para a prefeitura, sim. Veio... No ano que eu pedi, só pedi um ano. Veio de 9 a 10 milhões a mais para a nossa prefeitura. O prefeito deve estar com o cofre cheio lá. Tem bastante dinheiro lá, sim. Se ele pode...
É só olhar que tem. De 9 a 10 milhões a mais veio. A nossa receita aumentou pra caramba. Muito, muito mesmo. Sobre esses dias, sobre as enchentes, o pessoal que foi atingido aí, pode ficar tranquilo que eu sou um vereador que vou ficar cuidando se vai vir dinheiro da Defesa Civil ou não. Porque eu me lembro uma época aí que deu uma chuva de pedra aí, teve 3, 4 casas aí que ganharam um pouco de telha e coisa, e o resto se danou. Mas eu vou ficar de olho para ver o que vai vir. Pode ficar tranquilo. Isso aí vocês podem confiar em mim que eu vou olhar. Sobre o asfalto da Vargem do Cedro, eu até contei de ser o asfalto da Vargem do Cedro, porque meu pai tem um sítio lá, muito bonito lá. Só não gostei muito por baixar 1.900 metros, né? É muito baixamento, né? De 5 mil baixar 1.900 metros. Eu acho que baixou isso, porque era para ser 5 quilômetros, baixou para... Ficou 3.100 quilômetros, né? Achei que baixou demais, mas tudo bem. Não concedo a palavra para você. Quer falar? Fala assim bem. Também quero falar um pouco daquele buraco ali no Gasparino. Eu disse para vocês que ia acontecer alguma coisa ali, e aconteceu. Eles ficam falando que é por causa da enchente, tudo bem, pode ser que foi por causa da enchente. Mas eu falei que ia decair aquilo ali, porque não tem como a água passar por cima ou por baixo aquilo ali. Até já aconteceu um acidente, e vai acontecer mais acidente, está muito mal sinalizado ali. Vocês podem se preparar. Nós preparar que aquilo ali vai ser uma bomba, vai dar nego se matando ali. Isso aí vocês podem ver. E depois vocês vão dizer assim, ó, o Carlinhos tinha razão. Tomara que não acontecesse isso, né? Tomara que não acontecesse. Também vou falar um pouco da Stamitiche. Agora eles entraram com um ofício para os caminhoneiros aí assinar que sexta-feira não pode passar no centro da cidade na sexta-feira. Porque não faz essa Stamitiche lá no ginásio, então, não faz em outro lugar, não cercar as ruas aqui da praça. Por onde esses caminhoneiros vão passar? Ali no Gasparino. Se passa, eu acho que se passar uma carreta ali, vai atolar, vai quebrar tudo aquele. Vai quebrar tudo, porque já cedeu um monte ali. Se passar uma carreta com coisa ali, tomara que não acontecesse. Tem gente rindo aí, mas é muito puxa-saco, os caras que ficam rindo, eles são puxa-saco mais de prefeito, mas ele que vai na Santista tomar um shopping ali, vai ali. Podia fazer bem lá no ginásio essa festa. Podia fazer, não cercar a rua. Sexta-feira todo mundo trabalha, então faz a festa domingo. Sábado, então reforma a rua aí. Faz a rua, então a festa, bota os palcos, então no sábado e domingo faz a festa. Agora os caras que trabalham tem que passar para um lugar que não pode passar no centro da cidade. Pelo amor de Deus. O asfalto da coleta ali, ó. Presta bem atenção. Já está dando buraco, tá? Esse asfalto aí, não sei quantos anos foi feito já, mas acho 1 ano, 2 anos, né? Falava tanto daquele asfalto lá do Morro da Capivara, não arrumo. E ali eu acho que está, lá é 20 anos, aqui acho que é 1 ano, 2 anos, acho que é 2 anos. Já tem um buraco ali. E deixa que não tapa aquele buraco ali para ver o buracão que vai dar ali. Na frente ali da passarela para o pessoal passar. Vamos ali ver para você ver. Só para ver. Só não tapa. E sobre o vereador Batista, esse dia que eu perguntei, vereador não, secretário Batista, eu perguntei da máquina, Pessoa Suda, ele ficou meio bravo, acho comigo. Os vereadores, os agricultores têm direito de saber onde está a máquina, né? Eu acho que sim, os vereadores também têm direito. Ele ficou meio irritado comigo, até eu perdi uma carguinha de areia para ele, ele disse, ó, vai pedir para o vereador, pro secretário Cascão. Digo, ó, se quer dar carga de areia, dá, se não quer, não dá. Ele até ficou meio chateado comigo, que nós temos que saber onde está a máquina, porque daqui a pouco a máquina está trabalhando 30, 40 dias em um lugar que a gente nem sabe onde está. Nem sabe. Não é verdade? Certo? Então, sobre esse negócio, ô presidente, é bom você ver o artigo 174, parágrafo único aí, que todo mundo tem que subir aqui e falar o que vai falar. Certo? Se eu estou errado, você pergunta por aí. E tem dito. Muito bem, não temos mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente. Passamos então para a ordem do dia. Havendo quórum para deliberar, submeta ao plenário para discussão e votação em turno único.
O ofício número 20 de 2022 da Secretaria Municipal de Educação e Esportes solicita autorização de uso de veículos do município em atendimento ao pedido da Escola de Ensino Básico Fridolino Hilse, de São Martinho, para buscar personagens de boi de mamão na Escola de Ensino Básico Jacó Luiz Neibel, em Pinheiral, município de Braço do Norte, ressaltando que os personagens serão utilizados na festa junina da escola. Em discussão a solicitação. A solicitação está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Requeiro ouvido ao plenário na forma regimental ao senhor prefeito municipal Robson Jean Bach, para que esclareça por qual motivo ainda não foi realizado o serviço solicitado na indicação número 28 de 2022, manutenção da boca de lobo e do bueiro na estrada geral do Alto São Martinho, proximidades do terreno do munícipe Evaristo Anque. Em discussão, o requerimento. Conceda a palavra ao vereador Carlos Roberto Rodrigues. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, por presente. Até falei para a presidente dar uma forcinha, não sei se ela passa ali, não olha, mas o buraco é feio. E já passou mais de 30 caminhões de areia lá para São Martinho Alto, ou podia botar até um caminhão de aterro ali, e nós dávamos uma ajeitada naquele buraco. Aquele buraco tá feio. Não é por causa da enchente, senão não ia demorar nada. Isso ali é só botar uma carga de areia ali dentro de barro, estava tapado, nós ia arrumar aquilo ali. Até, não sei se você olhou ou não, mas é um buraco feio. Então peço para o nosso querido prefeito dar uma olhada naquilo lá. Dá uma olhada naquilo lá para ver se ele vai lá arrumar aquilo lá ou não. Entendi. Continua em discussão. Conceda a palavra ao vereador Zequinha. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores. Eu acho que é até importante, né, essa indicação do vereador, e pelo fato, né, de até se preocupar com a situação, mas hoje eu vejo que nós temos coisas bem piores para ser resolvida hoje no nosso município, e além disso, né, a gente sabe que o secretário aí se virou-se em dois, que não tinha nem como, né, até sábado e domingo, trabalhando para ver se dava passo nas estradas, que as barreiras que tomaram conta das estradas aí. Então, eu acho assim, né, eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Isso é um serviço que já está há mais tempo ali. Eu acho que não é de tanta necessidade de fazer essa indicação, atender essa indicação. Eu acho que o vereador, às vezes, também eu acho que se precipita um pouco de querer que faça as coisas na hora, mas através dessas cheias, esses enchentes que aconteceu aí, nós temos coisas de muita mais prioridade em fazer do que isso aí. Mas não é que eu sou contra a indicação, claro que eu votei até a favor e tudo mais, mas eu acho que um pouco de paciência que vai ser tudo resolvido, mas tem que ser aos poucos. Entendi. Continua em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovada. Não temos nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra na explicação pessoal. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores. Convoco a próxima sessão ordinária para dia 23 de maio de 2022, às 19 horas. Solicito a lavratura da ata e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.